Olá, turma, tudo bom? Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. E a gente continua com a nossa aula, necessariamente sobre a segunda fase da Revolução Industrial, né? Na outra aula eu me prendi muito mais a falar sobre as inovações. Hoje em dia a nossa aula tem um aspecto bem mais social e politizado, da discussão política da questão, porque não só a primeira fase da Revolução Industrial, como a segunda e posteriormente as outras, elas têm aspectos políticos muito fortes para serem percebidos e a gente não pode ignorar nenhum deles. Porque a formação social até hoje ela se sustenta e se baseia nessas argumentações políticas que vão surgir da segunda fase da Revolução, ou melhor, que vão surgir da Revolução Industrial como um todo. Aqui eu não quero nem pensar nessa divisão de fases aqui, tá bom? Para a gente tentar manter um sentido lógico de discussão, tá bem? E essas discussões políticas elas se inserem no centro da questão da desigualdade social. A gente percebe que vai existir uma dicotomia, a gente percebe que vão existir teóricos que vão discutir essa dicotomia, e a gente percebe ainda mais fortemente a diferença social, tá? Que vai ser promovida pelo acúmulo de riqueza por parte de uns e pela falta de riqueza em contrapartida de outros grupos, tá bem? A vida nas fábricas é um primeiro ponto a ser argumentado. Sempre vocês vão estar vendo isso em várias discussões, porque a gente tem poluição. Existe uma coisa que era muito comum, principalmente no início do século XIX, e nos anos seguintes, tá? De ser muito chique as pessoas falarem da neblina de Londres e tudo mais. Tanto que vai virar tema em várias obras de romance. Mas na verdade o que a gente tem ali é a densidade mesmo, a fumaça das fábricas que desce, tá à noite, né? Mais densa, tudo mais, ela desce e deixa aquele tom ali de neblina. Mas necessariamente é poluição, é fumaça, não tem nada de chique naquilo ali. Mas muita gente romantizava aquilo nos seus escritos do século XIX, tá? A gente vai ter péssimas condições de trabalho nas fábricas, total insegurança, né? Perigos constantes. Muitas máquinas de TA, vez ou outra, tava pulando uma agulha ali e matando uma pessoa. Claro que, né, isso não pode ser descartado de jeito nenhum. Em muitas fábricas o trabalho feminino e das crianças era mais quisto, né? Porque aí a gente tinha um pagamento bem menor. Então a gente tinha mais pessoas para estar trabalhando por preços muito menores. Praticamente a gente não tinha leis trabalhistas que olhassem isso. A gente vai começar a ver um surgimento gradativo ao longo do processo, mas nos primeiros anos não. O ludismo e o cartismo, que foram movimentos bem fortes do processo de evolução industrial, principalmente no início do século XIX, ali, na metade, né, para ser mais exato, eles vão dar base para as discussões sociais aí, para a criação de leis que legitimassem o trabalho das pessoas. Mas durante muito tempo a vida nas fábricas ela foi pautada nessas dificuldades. A gente não pode esquecer dessas discussões. O contraste ele é evidente, claro, e a gente percebe que existiam pessoas que necessariamente tinham uma vida melhor que outras e não é uma coisa estranha de estar sendo observado, tá? Nessas discussões não, tá bem? Então a gente tem uma situação deplorável, pessoas que passavam por condições de vida inimagináveis e que isso vai ser percebido futuramente. A vida nas fábricas ela era pautada nessas problemáticas aí durante muito tempo, tá? E não vamos fugir da discussão de entender que isso não é um fenômeno isolado no tempo. Até hoje a gente ainda vê essa disparidade em muitas regiões, principalmente onde a fiscalização é inexistente, tá? Existem países até hoje que não têm uma legislação de trabalho muito bem estruturada, que dá margem para trabalho infantil e para sistemas de trabalho parecidos com a escravidão. Então, cabe aí a análise, tá, gente? E a gente tem a principal dicotomia aqui, a principal divergência, necessariamente, do pensamento da época, que é a burguesia e o operariado, o proletariado, os operários, como vocês preferirem chamar, tá bem? A burguesia corresponde aos donos do meio de produção, isso é sabido, vocês já viram isso em sociologia, em geografia, em toda a vida de vocês vão continuar vendo isso futuramente, né? Necessariamente a burguesia, além de ser dona dos meios de produção, ela é dona da matéria-prima, então ela impõe, teria uma vida mais confortável e tempo para atividades de lazer. Numa linha geral, a gente vai ver a burguesia passando por uma transformação. Se vocês forem ver a história da burguesia, a gente parte de uma classe que era bem inferiorizada lá na Idade Média e que vai galgando, vai conquistando espaço ao longo da história, através de relações comerciais, através de trocas de poder, de alianças políticas,
até que na Revolução Francesa ela consegue despontar ali dentro do terceiro estado e ascender ao poder. Necessariamente quando a gente percebe a ascensão de estados mais republicanos, a burguesia está lá no meio como sendo o tópico central de poder nessas relações. Necessariamente a burguesia ela vai ter mais tempo para lazer, porque enquanto os operários trabalham com seus meios de produção da burguesia, ela vai ter tempo para praticar esporte, passear, literatura. Então vai ser a elite formada do período, tá? O operariado vai ser aquele que vende parte da sua força de trabalho. Explicar isso necessariamente se resume à ideia de que o valor que é pago pelo burguês ao operário não necessariamente corresponde àquilo que o operário conseguiu produzir. Entende? Porque se a gente for analisar o ganho, o lucro que o burguês vai ter, veio todo da força da mão de obra desse operário. Então, o operário ele vende parte da sua força de trabalho. O resto é apropriado pelo burguês. Isso a gente não pode esquecer, tá? Como foi falado no slide anterior, os operários vivem em péssimas condições de vida. A gente percebia muitas vezes em algumas vielas, ruas de operário, onde às vezes só tinha um local, um banheiro, uma única região para várias famílias. Então, isso aumenta a possibilidade da proliferação de doenças, necessariamente, tá? Além deles estarem sempre expostos a problemas respiratórios por causa da fumaça das fábricas e tudo mais. As cidades operárias enormes, grandes, né, principalmente como Londres, por exemplo, vez ou outra a gente tá vendo esses surtos aí de alguma doença, sabe? Necessariamente por causa desses problemas. A tuberculose mesmo matou muita gente aí nesse período, tá? Mas, enfim, são situações. Gradativamente, a gente percebe a construção de teorias sociais. Muitos pensadores eles começam a entender, começam a se preocupar com a disparidade social existente. Então, vai se fazer teorias, vão se desenvolver teorias que questionem necessariamente esse poder do burguês com relação ao operário. E o que poderia ser feito para diminuir essa ou melhor, essa desigualdade social. O século XIX ele vai ser um berço dessas teorias, principalmente porque a gente está tendo um desenvolvimento do cientificismo e o desenvolvimento de teorias, necessariamente que métodos, tá? Melhor dizendo, métodos que legitimam o trabalho das ciências humanas. Então esses métodos eles vão permitir que se expliquem muitas coisas dentro da sociedade. As teorias elas mantêm a sua base até hoje, tá? Elas não são descartáveis, tanto que elas estão presentes em rodas de discussão de muita gente por aí, tá? Sempre que vai se falar de política, sempre que vai se falar sobre diferenças ideológicas, as pessoas estão citando um autor ou outro do que vocês vão ver seguidamente. Então, as ideias concebidas no século XIX até hoje elas servem de base para muitos estudos nas ciências humanas e ciências políticas também, tá bem? Seguindo essas discussões, a gente parte do socialismo. O socialismo ele vai ser desenvolvido no século XIX através dos trabalhos de Karl Marx e Engels. Se sustenta na ideia de luta de classe, burguesia e operariado. Vocês conhecem também essa conceituação, tá? Ela é muito fácil, tá? É uma coisa muito mastigada, sempre o pessoal está falando disso. E a gente tem a discussão central do materialismo histórico, que parte da ideia de que a ordem social é definida pelos meios de produção e de troca em uma sociedade. Necessariamente esse materialismo histórico ele vai ser usado por muito tempo nas ciências humanas, tanto que a maioria das pessoas formadas em história, aí por boa parte do século XX, vão sustentar seus argumentos nas ideias de Marx e Engels. Vai ser uma história bem marxista. Claro que hoje em dia nem tanto, mesmo assim serve de base para várias análises historiográficas. Muita gente até hoje ainda se baseia nessa ideia de materialismo histórico para explicar suas definições e conceitos, não é uma coisa isolada no tempo, tá bem? Outra coisa importante que eu não posso esquecer é que tudo que eu estou falando aqui está relacionado à ideia de um socialismo científico. Não podemos esquecer que a gente tem também um socialismo utópico, tá baseado também nas ideias de Owen, onde ele acredita que a burguesia, de maneira pura e simples, acabaria cedendo o poder aos operários. Por isso que o utópico é uma coisa muito idealizada, e além do socialismo real, que foi aquele que foi aplicado. A gente tem como exemplo ali a União Soviética e outros países como a China que
aplicaram as bases do socialismo necessariamente desenvolveram estados comunistas e outras coisas, né? Mas a gente não pode esquecer necessariamente dessas aplicações. E aí o socialismo ele ainda segue com a ideia de que os operários são explorados e para se construir uma igualdade seria necessário que esses operários promovessem uma revolta, tomando o poder, instaurando um estado necessariamente do proletário, né? E a partir daí criassem leis onde trouxesse essa igualdade. Ele prega o fim da propriedade privada e o Estado passaria a controlar os bens de consumo e a ordem da produção. Então o Estado passaria a controlar mesmo a ordem social. A gente tem o anarquismo, necessariamente. Bakunin, para mim, é um dos principais teóricos disso. Proudhon, ele tem seu peso, tá? Mas dos que eu tive a oportunidade de ler, Bakunin, para mim, ele tem uma relevância bem maior para o pensamento anarquista, que negava a autoridade e a moral, a autoridade e a moral. Não só religiosa, mas necessariamente do Estado, tá bem? Ele não defendia, ou melhor, ele não aceitava muito bem essas bases. Necessariamente para o anarquismo, o Estado ele não teria uma função, não pensaria no próximo. Então, para isso, o Estado deveria acabar juntamente com o capitalismo e com a igreja. Necessariamente que estaria com sua ordem corrompida, não estaria passando bons valores. Né? As mudanças só iriam surgir com a reformulação do pensamento e da educação moral da sociedade. Porque, segundo o pensamento desses autores, a sociedade ela era pautada em hipocrisia, em preconceitos, em uma distribuição totalmente desigual de bens, a polícia não funcionava. Necessariamente a ideia do anarquismo era muito tópica, porque se a gente for parar para ver por cima a nata ali, ela diz que a responsabilidade da produção deveria ser de todos e as pessoas deveriam entrar numa espécie de comum acordo, ou melhor dizendo, de autogestão, onde todo mundo saberia o seu papel e não precisaria do Estado para estar organizando as coisas, tá? Bem contrário a essas teorias, a gente vai ter o positivismo. A principal figura do positivismo é Auguste Comte, onde ele vai dizer que as sociedades elas têm fases, né? Primeiro uma teológica, onde as pessoas se baseiam muito no pensamento religioso, uma metafísica que se sustenta no argumento filosófico e tudo mais, e uma positiva que se agarra no argumento científico para definir as coisas. Cada fase ia ter seu tempo e as sociedades elas iam se organizar nessas fases. Né? Para o pensamento positivista, a burguesia e os operários eles possuem um papel na sociedade e eles deveriam se manter do jeito que estão, porque a sociedade só funciona com os operários e só funciona com os burgueses, cada qual agindo de acordo com o seu papel. E isso serviria para a prosperidade de uma nação. Por isso que ele defendia a propriedade privada e tudo mais. Né? Os operários precisavam aceitar o seu papel e se eles quisessem ascender socialmente, eles deviam aumentar seu nível intelectual. Isso era um dos argumentos. E o slogan central do positivismo é o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Isso é o que sustenta necessariamente essa linha de pensamento aí do positivismo. Vale pra gente estar dando uma analisada nisso aí, porque são autores recorrentes e sempre vocês vão estar vendo isso. Principalmente quem acabar seguindo para a área das ciências humanas. Não vai fugir desses caras aí, tá bem? E aí eu deixo para vocês uma atividadezinha, vocês leem a página 16 até a 19. 3 questõezinhas, coisa rápida. Futuramente eu vou estar passando para vocês, pessoal, uns exercícios pelo Google, tá? Porque aí eu consigo ter uma análise. Eu estou fazendo essa semana com o segundo ano. Logo mais eu estou fazendo com vocês porque aí tem como eu ter um parecer necessariamente e ver quem está acompanhando minhas aulas ou não. Eu espero que vocês do terceiro participem mais, tá? Eu estou sentindo vocês bem apagados, quase ninguém me manda mensagem, quase ninguém procura saber de nada. E aí vocês estão ficando prejudicados. As outras turmas estão bem ativas, sabe? Eu estou esperando isso de vocês também. Um abraço, agradeço a atenção, tá bem, gente? E até a próxima. Valeu! Até mais.